As novas tecnologias são uma grande aliada no processo pedagógico, disso ninguém tem dúvida. Mas será que as escolas e os professores estão conseguindo rever ou até mesmo, se necessário, alterar os tradicionais métodos de ensino e ainda introduzir as mudanças no formato do ensino dentro da sala de aula? O assunto vem provocando muitas discussões nos últimos anos, ainda existem muitas opiniões sobre esse assunto. E esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV Com os colégios maristas. Estão conosco o psicólogo José Bolonha. Doutor José, seja muito bem-vindo, boa noite. E também a editora de educação do Grupo RBS, a Ângela Ravazolo. Ângela, olá, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Bom, o doutor José está aqui justamente, o doutor Bolonha está aqui num congresso do Cinep, né, que está debatendo justamente isso, né, professor? A questão do professor, desse novo professor, quem é esse novo professor que media a informação, versus essa informação que vem antes através da tecnologia, né? Como é que o senhor vê essa questão, professor? Está mudando mesmo esse professor permeado pela tecnologia? Então, Sara e Ângela, esse é um tema que está sendo discutido no mundo todo, não é só no Brasil. E claramente, né, o que nós temos hoje é uma pressão muito grande que vem da nova tecnologia, que hoje assume, né, um papel preponderante no mundo, em cima das escolas, e não é só das escolas, isso acontece com outras áreas do conhecimento. Certamente o impacto disso no papel do professor na sala de aula, na arquitetura da sala de aula, no professor como mediador da relação entre o conhecimento e o aluno, é muito grande. Então eu diria que, em linhas gerais, há um consenso. É inevitável a transformação, isso já não é mais uma discussão. A transformação está em curso. Não tem como pará-la, né? A questão agora não é se haverá transformação ou não, ou se esse professor será um professor com outras ferramentas. A questão é quanto tempo isso vai demorar, qual o planejamento que vai se fazer sobre isso e qual o alcance, digamos assim, num horizonte de 3 anos, de 5 anos, até o grande alcance, que é certamente uma escola com uma feição completamente diferente da feição atual. E o que seria de mais diferente nessa escola que a gente imagina, professor? Porque assim também muito se fala, essa escola ela vai ter uma arquitetura diferente, ou ela vai ter um relacionamento diferente, ou o conhecimento vai circular por novos caminhos. Como é que é a feição dessa nova escola? Como é que se imagina que ela seja? Eu diria que a primeira questão é certamente a maneira como a criança vai se relacionar com o conhecimento. É o que hoje se chama, digamos assim, a memória passou para fora. E o processamento da informação passa a ter uma relevância muito grande. Então, por exemplo, se até há poucos anos atrás, e numa certa medida até hoje, a questão do conteúdo do conhecimento ser uma preocupação importante da educação, essa preocupação começa a diminuir. E o que passa a ser muito importante é a maneira como esse conhecimento é processado. Tá? Então, evidentemente, você precisa de um mínimo de conteúdo de conhecimento para que você tenha os treinos básicos do processamento do conhecimento, da filtragem do conhecimento, da construção do conhecimento, que se chama epistemologia, né, na linguagem dos especialistas. Mas, com certeza, a tecnologia faz com que o conhecimento esteja à disposição de todos e o diferencial vai ser o como cada um processa esse conhecimento. Ou seja, então, a educação vai mudar radicalmente nesse sentido. Aquela visão de que precisa saber todo o conteúdo, conhecer todos os assuntos, isso está caindo. Mas as escolas ainda estão muito presas a isso, né, muito professor? presas até porque as leis obrigam, né, as grades curriculares, etc. Essas transformações todas ocorrerão. Já estão ocorrendo em alguns países do mundo, a Escandinávia, por exemplo, está na ponta no que se refere a isso, algumas escolas nos Estados Unidos, algumas escolas na Europa. Você tem, assim, já exemplos de arquiteturas muito novas. E a segunda transformação, que é muito relevante, em relação à sua pergunta, é a própria arquitetura física da sala de aula. Quer dizer, a tendência é que as crianças tenham aula em casa, através de tecnologia, assistam vídeos e a escola passa a ser um projeto de trabalho. Né? A escola é alguma coisa onde você vai interagir para criar conhecimento. Isso já existe? Já existe. Já existem diversos experimentos no mundo. Eu vou lhe fazer uma pergunta até pelo lado da psicologia, né? Ou seja, esse não contato com os seus colegas não acaba diminuindo a sociabilização nesse sentido? Ao contrário, não é? Ao contrário, Sara. O contato será maior, porque a escola passa a ser
o ambiente de trabalho e a interação com os colegas nesse ambiente é muito importante. Ele vai até a escola? Vai até a escola, não fica só em casa. Vai todo dia à escola. E o trabalho em grupo, ele é fundamental. Ele tem uma lição de casa que é assistir aula. E na escola ele vai para trabalhar. Ele prepara a aula. O que se faz na universidade seria a ideia, ele já vai preparado. Ao invés de ir para a escola e ficar numa posição passiva, ouvindo a aula como transmissão de conhecimento, ele ouve isto numa condição tecnológica muito melhor, que é um vídeo muito bem feito, enfim, que são esses vídeos aí que as crianças já gostam, do Animal Planet, do Discovery, esse tipo de coisa. Claro que feito para os assuntos da educação, alguns inclusive são, né? E para a escola ele vai para fazer projetos, para fazer trabalhos. E nesse momento ele interage muito com os colegas, mediado por um professor. E o professor, como é que ele se prepara para isso? A gente pensando naquele jovem professor, então, como é que ele... O que o senhor aconselha ele a se preparar para essa mudança? Esse é o grande divisor de águas, né? Quer dizer, a diferença será certamente a preparação desse professor. Vencerá isto quem conseguir preparar esse professor melhor e mais rapidamente, né? Então eu diria que aí eu me situo entre aqueles que têm uma visão bastante, diria, realista do alcance da gestão educacional hoje. Então você tem basicamente dois tipos de consultores ou dois tipos de apoios nessa área hoje. O primeiro são os radicais, que dizem, não, é preciso desmontar o que está aí para poder evoluir para uma nova estrutura de sala de aula, para uma nova arquitetura de relação de construção de conhecimento. Eu me situo numa visão mais branda, que diz o seguinte, as estruturas atuais são muito cristalizadas, elas ainda são muito consolidadas. Você não pode simplesmente romper com tudo isso. Mas você precisa fazer um programa de médio e longo prazo, e alguma coisa até de curto prazo, para poder ir mexendo nessas estruturas, e nisso certamente o treinamento do professor, o aprimoramento do professor, é fundamental, que começa com a seleção dos professores mais interessados, e estamos falando de um programa de 10, 20 anos. Bom, Ângela, professor Bolonha, esse assunto é um assunto que a gente renderia pode muito entrar à noite e tem muito a se falar e muito a se debatido, inclusive aqui no TV Com Tudo Mais, no quadro Educar Nossos Filhos, e agora é um tema que vai voltar à pauta. Professor, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Ângela também. Boa noite. Bom, os conteúdos discutidos aqui podem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br. E as novas tecnologias fazem parte da vida das crianças desde muito cedo. As possibilidades são infinitas quando há um computador dentro de casa, desde as redes sociais até os jogos ou simples bate-papo com os amigos. Difícil mesmo é controlar o acesso dos pequenos a esse grande universo. Esta é uma grande família, mas grande mesmo. A Paula tem 29 anos e 5 filhos. Maria Eduarda, 11 anos. Alice, 9 anos. Bernardo, 6 anos. Isadora, 5 anos. E essa é a Valentina, que tem 2 anos. Educar um filho já é difícil, imagina 5. E em tempos de novas tecnologias, a preocupação só aumenta. Aqui na casa da Paula, a principal estratégia é ter um computador. E olha só onde é que ele fica. Bem aqui, no meio da sala. E assim, os pais podem controlar de perto o que cada criança está acessando na internet. Eu acredito que dentro dos quartos fique muito reservado, pode que passe alguma coisa desapercebido, assim. Aqui a gente está no meio, olhando, passando, orientando. E o cuidado não para por aí. Alice, mais um pouquinho, vamos deixar o Mano. Tá, já deu tua 1 hora. Cada filho pode usar o computador no máximo 1 hora por dia. E o conteúdo também é controlado. Nós temos um programa e que, quando abre algum site relacionado a alguma coisa que não é legal, a internet cai, aí já é um aviso, nós vamos ali, dar uma olhada e ver o que está acontecendo. A criançada gosta mesmo é de brincar. O que tu gosta assim, de fazer no computador? Jogar jogos de vestir bonecas. Que tipo de jogo tu gosta assim, de jogar no computador? Jogo de animais e de natureza. Vídeos e jogos. Tem coisa que tu não pode acessar, né? Sim. O que tu queria acessar e não pode? Jogos de luta. Olha a tua mãe ali, ó. Olha a cara dela. Por que não pode, hein?
Não pode, não é uma coisa boa, né? A gente tem que orientar sem luta, sem violência. A caçula adora ver vídeos infantis. Mas como Já a mais velha faz pesquisas escolares e usa redes sociais. Mas tem uma diferença. Ela já pode acessar a minha rede social, no caso, que eu fiz para mim, e uma maneira que nós achamos de ela não estar fora do meio dos amigos, mas que eu possa controlar, então ela mexe pelo meu. Para ti, tranquilo. É, tranquilo, mas eu gostaria de ter o meu Face, por causa que algumas coisas a minha mãe não deixa eu postar. Por causa que eu gosto de botar fotos dos meus amigos, essas coisas, daí às vezes ela não deixa. Por que tu não deixa, mãe? Tu acha que não dá para se expor demais? Eu acho que não precisa se expor, não gosto que coloque fotos com uniforme, com lugares que eles frequentem bastante, porque é uma maneira a gente estar mais protegida, né? E nesta casa, por enquanto, nada de celulares e tablets. Gostaria de ter tablet. Por que tu queria ter um tablet? Ah, porque aí eu posso levar para a escola e eu posso jogar lá na escola. Celular quando for preciso, tablet vamos negociar ainda um pouquinho mais para frente. Enquanto der para segurar, vai ser só isso. As regras são claras. Aqui, limite é sinônimo de segurança e muito amor. Tá certo, né?